Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jogaço em Porto Alegre, empate ruim para os dois. O Inter até que joga melhor, mas quem tem que lamentar esse empate é justamente o Timão. Sabor de derrota. Estava vencendo, um jogador a mais. Na última bola, uma falha defensiva. Vamos falar de tudo que envolveu a partida? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem um oferecimento de Sportsbet.io, a minha casa de apostas, aqui da Mais Green, com odds espetaculares para você apostar nos jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo. Começando com Vasco e Grêmio. Apesar de jogar fora de casa, o Grêmio é o favorito, mas com uma diferença mínima, tá? Porque o Vasco também está pagando quase 3 e o empate mais de 3. Odds muito boas para qualquer resultado. Vamos para São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo joga em casa, é favorito, mas com odds acima de 2. O Galo acima de 3 e o empate também pagando super bem desse jogo no Morumbi. Cruzeiro e Botafogo, jogo do líder do Brasileirão. E o Cruzeiro jogando em casa é favorito, mas odds todas muito boas, acima de 2. Botafogo quase 3 e o empate mais de 3. E para fechar, Bahia e América Mineiro, com o Bahia sendo o favorito, jogando em casa, pagando quase 2, uma odds muito interessante. O América Mineiro acima de 3 e o empate também da mesma forma. E aí, qual aposta você vai fazer? Sportsbet.io, acesse o site, se cadastre e seja feliz. Desfrute do esporte aqui da Mais Green. Deixa aquele like no vídeo, inscreva-se no canal e vamos em frente falar de Inter 2, Corinthians 2. O Inter preservando alguns jogadores titulares, pensando no jogo contra o River Plate, perdeu o jogo de ida na Argentina e agora tem esse desafio durante a semana pela Libertadores. O Corinthians ganhou do News Old Boys em São Paulo, mas agora vai ter que defender essa vantagem fora de casa. E mesmo assim, colocou o que tinha de melhor em campo, inclusive Renato Augusto entre os titulares desde o começo do jogo. Mas já sem Roger Guedes, é passado, ninguém mais pensa nisso, mas fez falta, viu? Como vai fazer a partir de agora, porque o Luxemburgo está tentando entender de que forma joga o Corinthians sem o Roger Guedes e está tendo dificuldades. O Yuri Alberto completamente isolado no setor ofensivo, porque muda a disposição tática. Ele avança numa linha de 3 ali, abrindo o meio campo. O Maicon como primeiro volante, o Juan Oliveira pela direita e o Renato Augusto pela meia esquerda. E aí, 3 atacantes, 4-3-3. Adson pela direita, Guilherme Biro pela esquerda e o Yuri Alberto como centroavante. O Roger Guedes, ele era um segundo atacante, então ele chegava mais próximo do Yuri. Não passava a bola em alguns lances, era mais individualista, realmente, mas ele chegava mais perto do Yuri. E aí você tinha mais a possibilidade de um tabelamento, de alguma situação criada também para o Yuri. Com esses dois jogadores, fica difícil, porque o Yuri ficou preso entre os dois defensores, né, o Vitão e o Nico Hernandes, e ele não faz tanto o pivô, né? A bola chegava pouco, então muitas vezes era uma jogada pelo lado esquerdo, muitas vezes com o Guilherme Biro, bastante acionado, em levantamentos para a área, a defesa do Inter normalmente tinha vantagem, e o Yuri não conseguia se sobrepor em relação a isso, né? Pelo lado direito, o Adson cortando para dentro, tudo bem, tentando alguma coisa, mas muitas vezes em chutes de média distância. Quando o Corinthians conseguia avançar dentro da área, a defesa do Inter normalmente afastava. Tava difícil do Corinthians chegar com mais efetividade e acionar o seu camisa 9. Agora, a tônica do jogo foi o Inter dominante. O Inter tendo mais posse de bola, apesar dos seus jogadores reservas. Porque aí o Kudê, que gosta de times intensos e de marcações altas, realmente teve gerando esse desconforto, né, na saída de bola do Corinthians, que tinha que rifar a bola, buscando Yuri Alberto isolado lá na frente, sem aproximação. O Inter abriu o meio-campo com 3 volantes, teoricamente. Com o Gabriel, ex-Corinthians, Bruno Henrique, ex-Corinthians, esse fazendo seu primeiro jogo como titular, e o Matheus Dias, que é teoricamente um primeiro volante, mas que jogou mais à frente, quase colando nos atacantes, o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. Com o Carlos de Pena, uruguai improvisado, na lateral esquerda, mas muitas vezes servindo como um meia e jogando bem ali pelo lado do campo, melhor até do que vinha atuando como meia. E o Igor Gomes, sendo um lateral lá pela direita, mas ele é mais defensivo, tanto que ele é zagueiro de origem, né? Mas acho que até fez uma boa partida. Melhor do que o Fabrício Bustos, que vem fazendo no time do Inter. Esse foi o time colorado, que marcou alto, que teve intensidade e que dominou a posse de bola. Dificilmente conseguia também levar vantagem, porque o Corinthians até, enfim, os minutos finais, marcou bem o espaço.
não impediu com que o Inter chegasse com tanta volúpia. Tanto que a grande chegada do Inter no começo do jogo é um chute do Maurício, esse sim para mim, titular absoluto, joga muita bola, mas também sofreu com lesões. Ele desfere um chute na intermediária, que a bola explode no travessão do Cássio. Ali seria 1-0 Corinthians. No lance seguinte, 1-0 Inter. No lance seguinte, 1-0 Corinthians, no lance do Renato Augusto com o Fábio Santos. O Renato, é impressionante como ele tira algumas tacadas de mestre, né? Ele dá um chute despretensioso no outro canto, na frente do goleiro, ela desvia, engana o Rocher e o Corinthians faz o seu primeiro gol. O Corinthians até ali não fazia um grande jogo, não chegava tanto ao ataque, mas era um jogo até ali mais de trocação, realmente lá e cá em termos de volume e posse. E aí tem a bola na trave do Inter e tem 1-0 Corinthians. 5 minutos depois o Inter chega ao seu gol, com Bruno Henrique, que ditou o ritmo do Inter no primeiro tempo. Ele realmente teve muita qualidade, vinha muitas vezes entre os zagueiros para buscar o jogo, trocar passes, administrar a bola. E aí o Matheus Dias, que está centralizado, consegue um passe para o Pedro Henrique. Houve revisão do VAR, né, para saber se ele estava impedido, mas o Murilo dava condição. O Pedro Henrique, que estava como um segundo atacante mais pelo lado esquerdo, ataca o espaço lá na direita, consegue o cruzamento, o Cássio afasta e o Bruno Henrique, vejam só, chega como um centroavante para definir e marcar o gol de empate do Inter. Ali, o resultado fazia mais justiça com o que a gente enxergava no campo. Realmente não era um jogo de muita superioridade do Corinthians, pelo contrário. E o Inter não tinha sido competente até então. Consegue o seu empate, coloca tudo dentro dos conformes, digamos assim. O jogo se desenrolou mais ou menos dessa forma, só que o Inter com muito mais chegadas, porque o Corinthians estava com essa dificuldade que eu citei. Bola para o Yuri Alberto, voltava para o Inter porque o Yuri não conseguia segurar essa bola e não tinha aproximação com os demais jogadores vindos de trás. Aí vem o segundo tempo e eu penso o seguinte, bom, vamos olhar o banco de reservas. O Inter tinha muito mais recursos do que o Corinthians. Por quê? Porque o Kudê priorizou o jogo contra o River e deixou no banco de reservas alguns dos titulares, Alan Patrick, Charles Arangues, Ener Valencia, que poderiam entrar na segunda etapa, como entraram, incluindo o camisa 30, o volante Johnny, que também tem sido um titular frequente, mas acho que ele vai perder a posição aí, seja para o Gabriel, seja para o Bruno Henrique, que o Gabriel também voltou, né? Ex-jogador do Corinthians. Enfim, e aí, quando eu olho para o banco do Corinthians, Matheus Araújo, Romero, Wesley, alguns garotos promissores, o Romero, que fez um grande jogo contra o Newell's, né? Foi o primeiro jogo desde que ele voltou, assim, mais interessante, com assistência e tal, dificuldades. Aí você olha para o banco do Corinthians e vê assim, e aí? O que o Lucha vai fazer para mudar esse escopo, para mudar esse status do time? De meias que não conseguem se aproximar do Yuri. E tem o Felipe Augusto também, que é um reserva imediato do Yuri Alberto. Pois bem, aí o segundo tempo começa e o Eduardo Kudê começa a alçar a mão da sua cavalaria, né? E aí bota o Alan Patrick, e aí eu acho que é o erro do Kudê, mais próximo do Luiz Adriano, como um segundo atacante, não como um meia organizador. O Alan Patrick é um dos melhores camisas 10 do Brasil e ele está atuando como um segundo atacante praticamente no Inter, porque o Kudê tem essa ideia em relação a ele, acho que equivocada. Ele tira o Pedro Henrique, coloca o Alan Patrick, bota o Charles Arangues, bota o Johnny, muda todo o escopo do meio. E aí o time começa a ter muito mais troca de passes e controle de bola. E o Inter começa a chegar mais, começa a amadurecer o gol do Inter. E aí vejam só, saiu do gol do Corinthians. Num lançamento em profundidade, finalmente o Yuri consegue controlar essa bola do jeito que ele gosta, atacando o espaço em velocidade, partindo em direção ao gol adversário, e o Johnny faz um pênalti completamente infantil, porque o Yuri consegue tomar a frente, ele puxa o Yuri pela camiseta por cima e ainda dá um carrinho por baixo sem atingir a bola. E o tão criticado, pelo menos por mim, Wagner do Nascimento Magalhães marca o pênalti em campo, porque ele realmente existiu. Fábio Santos foi para a bola e deslocou o Rocher, deixando o Corinthians vencendo a partida já aos 40, 42 minutos do segundo tempo. Ali, o Corinthians estaria construindo a sua vitória com segurança defensiva, porque o Fábio Santos, pelo menos na minha opinião, até então estava fazendo um bom jogo defensivo, tá? Muitas bolas que passavam pela defesa, ele é que acabava salvando, ele que tinha um pé salvador ali, ele que tinha uma cabeçada ali, ele estava muito bem no aspecto defensivo e ainda marcava o gol da vitória. 2-1 Corinthians, uma vitória super importante em Porto Alegre. Na sequência, o Carlos de Pena é expulso porque ele impede um ataque promissor do Bruno Mendes, que já está em campo.
Também é importante a gente dizer, o Luxemburgo já tinha preparado 2 trocas com Wesley e Felipe Augusto para botar o time para frente. Quando sai o gol do Fábio Santos, ele opa, Bruno Mendes e Rony. Aí ele fecha a casinha para tentar evitar o que acabou acontecendo. Aí nessa escapada do Bruno Mendes, o Depena dá o carrinho e toma o segundo amarelo, expulso. O árbitro dá 9 minutos de acréscimo e, bom, a tendência, né, o Corinthians com um a mais, era só se segurar ali e esperar o jogo terminar. Aí vem uma jogada pela direita, com o Ener Valencia já em campo, e é inadmissível, cara. Com o jogo terminando, ninguém dá o bote no passe em profundidade, ninguém dá o bote no cruzamento, o cara cruza, o Luiz Adriano faz o gol. No contrapé do Cássio, o Gil não sobe, o Fábio Santos não corta, o Matheus Araújo vai mole na jogada, enfim, um erro coletivo do Corinthians. Eu sei que tem muita gente individualizando no Gil, mas é a última ponta, né? Aí eu tenho que concordar com o Luxemburgo quando ele diz que a defesa começa lá na frente. Todos os técnicos falam isso. Porque não dá para você permitir com um jogador a mais o que acabou acontecendo. O Inter comemorou muito esse empate, mas na verdade foi um empate terrível. Para o Inter também, que está 4 jogos sem vencer. A última vitória do Inter no Beira-Rio foi no dia 11 de junho. Vai completar 2 meses contra o Vasco. Ele vem de derrota para o Cuiabá em casa. O Inter não consegue vencer. O Eduardo Cudê ainda não venceu. Então o Inter não pode comemorar esse empate, tá? Tem que comemorar pelas circunstâncias, porque estava perdendo. Agora o Corinthians, por outro lado, que está lamentando a derrota também, eu preciso fazer a seguinte ressalva. Estava vencendo, mas o resultado de 2-2, na minha opinião, ele faz mais justiça ao que foi o jogo. Porque o Corinthians deixou muito a bola para o Inter, controlou o espaço, mas era um risco que se corria. Quando você deixa o adversário trocar passes em frente à tua área. Um vacilo, precisa de um vacilo para acontecer o que aconteceu. O Corinthians ofensivamente foi nulo no jogo. Foi nulo, o Rocher praticamente não trabalhou. O Corinthians não conseguiu chegar, a bola ia e voltava. Então estar vencendo por 2-1 ali naquele momento era de não digo de um milagre, né, mas era de uma efetividade tremenda. Tinha que comemorar essa vitória porque assim, não fez para tal. Por isso que é do futebol, o gol sofrido, apesar de uma falha clamorosa, ele representa mais o que foi o jogo. Não foi um grande jogo do Corinthians. Eu digo mais, o Corinthians não merecia a vitória, como o Inter não merecia perder. Mas o empate no todo, é claro que é ruim para o Inter. Poxa, não consegue ganhar um jogo, não consegue vencer um jogo. O Inter passou um mês inteiro de julho fazendo um gol contra o Cuiabá e ainda perdeu o jogo. Saiu na frente contra o River também, perdeu o jogo. Não consegue ganhar do Corinthians em casa. Então assim, o Mano Menezes, o time do Mano, tinha até resultados assim, ficou 10 jogos invicto, mas não tinha desempenho, por isso que a diretoria trocou. E o time do Cudê joga melhor, mas não ganha. E o Corinthians do Luxemburgo mantém uma série invicta, mantém uma campanha de recuperação, mas também tem o seguinte, né? Enfrentou os reservas do Inter, quase derrubei aqui a câmera, enfrentou os reservas do Inter, estava à frente do placar e deixa escapar 2 pontos. Então você pode analisar esse jogo da forma como você quiser. O fato é que o Corinthians teve inúmeras dificuldades em termos de recursos técnicos, inclusive para mudar o jogo, para conseguir os seus gols, uma no talento do Renato e a outra num pênalti insano que o Johnny cometeu, mas ok, mérito da arrancada do Yuri e depois da cobrança do Fábio Santos, mas acabou sofrendo o empate de um time que começou com reservas, aumentou a qualidade técnica no segundo tempo e conseguiu buscar o empate, mas que é muito pouco pelas suas pretensões. Enfim, um empate que não foi bom para ninguém. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!